Oi, gente, tudo bom? Na aula de hoje a gente vai estudar sobre funções exponenciais, certo? Então vamos à seguinte definição. Dado um número real A, certo? A gente vai considerar o número A, número real, tal que esse A seja positivo, A maior que zero, e importante, A tem que ser diferente de 1. Então definimos a função exponencial de base A, certo? Lembrando, esse A tem que ser maior que zero e diferente de 1. Então, definimos a função exponencial de base A como a função real, certo? Que associa a cada x o elemento A elevado a x. A função exponencial, ela tem essa cara, tá? Mais uma vez, não esqueçam, esse A tem que ser diferente de 1 e esse A tem que ser maior que zero. Vamos continuar. Aqui temos algumas informações sobre a função exponencial. Primeira coisa, a imagem dessa função exponencial é o intervalo aberto em zero até mais infinito. É o intervalo zero mais infinito. Vamos observar, né, pelo gráfico, que a nossa função ela vai ser crescente sempre que o A for maior que zero. Desculpa, maior que 1, né? Se A é maior que 1, a nossa função é crescente. E se o A é menor que 1, a nossa função ela é decrescente. Agora a gente vai ver isso acontecendo lá no GeoGebra. Então, estamos aqui no GeoGebra e eu vou inserir a função exponencial A elevado a x, certo? Inserir, vou só aqui fazer uma alteração, vou colocar o A variando de 0,1 até 2, tá? Agora sim. Observe o seguinte. Lembra quando eu falei que quando A é menor que 1, a nossa função é decrescente? Olha aí o que está acontecendo. Um detalhe da função exponencial é que ela sempre corta o eixo y em 1. Por quê? F de zero é 1, né? F de zero ficaria A elevado a zero e todo número elevado a zero é 1. Então, independente da base, né, do valorzinho do A, a nossa função exponencial sempre vai cortar o eixo y no 1. Então, beleza. Veja, 0,1 é menor que 1. Nossa função está sendo decrescente, né? E se for 0,2? Continua decrescente. 0,3, 0,4. Olha só o que vai acontecendo. À medida que eu vou me aproximando do 1, né, ela ainda é decrescente, Veja que o gráfico da função exponencial é uma curva, né? É uma curva. Diferente das funções que a gente viu antes, função afim, né, função constante, que eram retas. A função exponencial, o gráfico dela é uma curva. Mas veja, uma curva decrescente. E aqui tem uma observação que parece que está passando no eixo X, mas não é. Ela não toca o eixo X. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. Não toca o eixo X. Olha só, eu aumentei muito. Parece que toca, mas não toca o eixo X, está se aproximando. Então, se eu vou para mais infinito, deixa eu dar uma diminuída aqui. Se eu vou para mais infinito, ó, parece que está encostando no eixo X, mas essa função nunca encosta no eixo X. Tá? Ela está decrescendo, se aproximando do zero, mas nunca vai tocar o zero. Agora deixa eu ajeitar de novo. Agora eu me perdi. Aí, vou voltar aqui, gente. Agora sim. Agora sim. Então, vamos voltar lá para a nossa função exponencial. Que eu coloquei variando de 1 em 1. Então, tá.
Tá aqui a nossa função exponencial, né, variando de 1 em 1. Então, voltando. Lembrando, não encosta no eixo x, é muito próximo, mas não encosta. Ela está sendo uma função decrescente, né? À medida que a gente aumenta o valor do x, se aproxima mais de zero. Se for 0,2 também é decrescente, 0,3 decrescente, 0,5 decrescente e assim por diante. 0,9 ainda é uma curva decrescente. Você pode estar parecendo que é uma reta inclinada, mas não é uma curva, tá? Ela é uma curva. Lembra que eu falei que A não pode ser 1? Por quê? Né? Se A for 1, a gente tem uma reta, a função constante igual a 1. Né? Se A for igual a 1, fica a função f de x é 1 elevado a x, só que 1 elevado a qualquer coisa é o próprio 1. Então, se torna a função constante igual a 1. Não é uma função exponencial, por isso que a gente elimina A igual a 1. Então, ótimo. Vimos que para valores de A menores que 1, nossa função é decrescente. Agora, eu vou passar de 1 para 1,1. Olha só o que acontece. Agora, a nossa função é uma função crescente. 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, até chegar no 2. Veja que nossa função agora é crescente. À medida que o nosso valor de x aumenta, vai para mais infinito, a nossa função também está crescendo, né? Está indo para mais infinito, é uma função crescente. Então, só voltando, ó, menores que 1 é uma função decrescente. Quando chega em 1, não é uma função exponencial. A igual a 1 não é exponencial, é uma função afim, por isso que a gente elimina. E agora, quando A é maior que 1, a nossa função passa a ser crescente. Então, aqui eu deixei 2 exemplos para vocês de gráfico, né? Quando A é menor que 1, ela é decrescente, aqui. E quando A é maior que 1, cadê? A menor que 1, ela é decrescente. E A maior que 1, ela é crescente. Então, agora vamos para esse exemplo. Esboce o gráfico da função f de x igual a 3x. Veja só, meu A aqui é 3, né? Meu A é 3. Então, meu A é maior que 1. Então, minha função tem que ser crescente. Vou escolher aqui 3 valores para esboçar o gráfico. Eu sei que é uma curva. Eu vou fazer f de menos 1, f de 0 e f de 1. Vou escolher 3 valores para esboçar o meu gráfico. F de menos 1 é 3 elevado a menos 1, que é 1/3. F de 0 é 3 elevado a 0, que é 1. Todo número elevado a 0 é 1. E f de 1 é 3 elevado a 1, é o próprio 3. Então, aqui temos menos 1, 0 e 1, certo? Aqui temos o gráfico. Menos 1 deu 1/3. Vamos dizer que 1/3 é aqui. 1/3. F de 0 é 1, aqui é 1. Então, o gráfico vai passar por aqui. E f de 1 é 3. F de 1 é 3. Então, essa minha função exponencial, ela é assim. E para cá ela vai, né? Ela é uma função, ela é crescente, pois meu 3 é maior que 1, né? O valor de A. Então, tá aqui o esboço do gráfico da função f de x igual a 3 elevado a x. Então, aqui eu coloquei algumas propriedades de exponencial, né? Que a gente já viu lá no começo da nossa disciplina. Então, eu só deixei aqui a título de lembrança para vocês, mas isso a gente já estudou lá no comecinho do curso. Agora, a gente vai esboçar o gráfico da função f de x igual a 1/3. 1/3 é menor que 1. Então, agora a nossa função, ela vai ser decrescente, certo? Então, vou escolher os mesmos valores. Vou fazer f de menos 1, f de 0 e f de 1. F de menos 1 é 1/3 elevado a menos 1, que é 3. F de 0 é 1/3 elevado a 0, que é o próprio 1. Todo valor elevado a 0 é 1. E f de 1 é 1/3 elevado a 1, que é o próprio 1/3. Então, a mesma coisa, vem aqui no meu gráfico, 1, aqui é o 0, aqui é o menos 1. Menos 1 tá dando 3, né? F de menos 1 é 3.
Então, meu gráfico vai passar por aqui, que é 3, aqui é 1. Vou dizer que aqui é 1/3, tá? F de 0 é 1, então o gráfico passa por aqui. Opa, F de 0 é 1, né? Então passa por aqui. E F de 1/3, desculpa, F de 1 é o próprio 1/3, né? Então, meu gráfico, ele vai passar por aqui. Então, ligando aqui os pontos, lembrando que é uma curva, não é uma reta. Ela é decrescente, ela vai se aproximando do zero, mas não toca aqui no eixo X, tá? Então, isso aqui é um esboço do gráfico da função exponencial. Agora que a gente já sabe que é uma função exponencial, né? Vamos aprender a resolver agora equações exponenciais. Já vamos aprender resolvendo, tá? Então, vamos ver aqui essa equação exponencial que diz o seguinte: 3 elevado a 2x menos 2 vezes 3 elevado a 3 vezes 2x menos 6 é igual a 3 elevado a 4. Como a gente resolve essa equação? Então, antes de resolver, veja que a gente está multiplicando dois termos, né, que tem a mesma base. Então, multiplicação de mesma base, a gente pode somar os expoentes, certo? Então, eu reescrevo 3 elevado a 2x menos 2 mais 3, aqui 2x menos 6, igual a 3 elevado a 4. Como dos dois lados da igualdade nós temos base 3, né, a mesma base, significa que os expoentes são iguais. É uma das propriedades de expoente. Para resolver as equações exponenciais, as equações, tá, gente? Vamos precisar das propriedades de exponencial. Então, isso implica que 2x menos 2 mais 3 vezes 2x menos 6 igual a 4. Agora é só resolver a equação. 2x menos 2 mais 6x menos 18 igual a 4. 8x é igual a 24. Então, aqui x igual a 3. Vamos ver mais um exemplo. Agora é diferente. Veja que ninguém está na mesma base aqui. Temos a equação 4 elevado a x menos 32 elevado a x menos 4 elevado a x igual a 0. O que é que a gente pode fazer aqui? Tentar ver se tem alguma base comum com todo mundo, né? Tentar resolver esse problema. Observe que a gente pode escrever essa equação da seguinte forma. 4 elevado a x é a mesma coisa que 2 ao quadrado elevado a x. 32 elevado a x gente, eu estava lendo errado, né? 32 elevado a x, não. Entendendo errado, não. Eu escrevi errado. Aqui é 3 vezes 2 elevado a x. Agora sim. Então, vai ficar 3 vezes 2 elevado a x menos 2 ao quadrado, né? Já não precisa botar. Igual a 0. Ou seja, que temos 2 elevado a x ao quadrado. Podemos fazer essa troca. Menos 3 vezes 2 elevado a x menos 4 igual a 0. E aqui a gente vai fazer uma mudança de variável. Vamos substituir 2x, vamos escrever um y no lugar. Então, vai ficar y ao quadrado menos 3y menos 4 igual a 0. E o que é que a gente tem agora? Uma equação de segundo grau. Resolvendo essa equação, vocês já sabem resolver, né? Equação de segundo grau. A gente encontra aqui, por Bhaskara, que o delta dá 25. Esse cálculo eu vou deixar para vocês. Y1 é 4 e o Y2 é menos 1. Mas lembrando,
não acabou por aí. Lembra o seguinte, o y, ele é 2x, né? Então, a gente vai achar o valor de x. A nossa equação é para achar o valor de x. Então, a gente pega essa informação que eu pintei de rosa, que o y é 2x, e a gente escreve 2 elevado a x. O primeiro valor de y foi 4. E 2 elevado a x é menos 1. Aqui, qual o valor? 2 elevado a que valor que dá 4? Aqui o meu x ele tem que ser 2, né? Então, achei o primeiro valor de x. E agora, 2x igual a menos 1. Tem como eu elevar 2 a algum valor e dar um número negativo? A gente viu em função exponencial que a imagem são os reais positivos. Então, não tem como essa resposta dar menos 1. Então, esta equação aqui não tem solução, né? Não existe um número tal que 2 elevado a esse número dê menos 1, dê um número negativo. Não tem. Então, não tem solução. Então, a solução dessa equação é apenas 2. Certo? Agora, temos esse outro tipo de equação. 3 elevado a x menos 1 mais 3 elevado a x mais 1 igual a 30. Vou reescrever essa equação, né? Veja o que está sendo comum em todas as resoluções. Estamos reescrevendo a equação de um jeito que facilite o nosso cálculo. Então, aqui eu vou escrever 3 elevado a x vezes 3 elevado a menos 1 mais 3 elevado a x vezes 3 igual a 30. Veja que aqui eu tenho 3 elevado a x, aqui eu tenho 3 elevado a x. Então, eu posso colocar 3 elevado a x em evidência. 3 elevado a x, aí eu tenho 3 elevado a menos 1, mais 3 elevado a 1, igual a 30. Agora, eu vou fazer esse cálculo aqui ao lado, tá? 3 elevado a menos 1, mais 3 elevado a 1, é igual a 1/3 mais 3, que é a mesma coisa que 10/3. E agora eu vou substituir lá no meu cálculo. Então, 3 vezes 3 elevado a x, né? Esse valor aqui deu 10/3 vezes 10/3 é igual a 30. Então, daqui temos que 3 elevado a x, vamos multiplicar essa equação por 3 e dividir por 10, né? Aqui e esse aqui. Então, vai ficar igual a 30 vezes 3 dividido por 10. Então, 3 elevado a x é 9. Então, quem é x? 3 elevado a que valor dá 9? 3 elevado a 2, né? 3 ao quadrado é 9. Então, aqui o valor de x é 9. Então, é muito sutil a resolução de equações, porque eu não posso dar uma regra para vocês. Vocês têm que analisar a equação e tentar usar as propriedades de exponencial a favor de vocês, né? Aqui eu só estou usando propriedades. Vocês conseguem o jeito resolvendo exercício. Então, eu vou deixar agora para vocês esses 2 exercícios, tá? E eu vou pedir que vocês tentem de fato resolver. Se não resolver, anota quais foram as dúvidas, tá? Tentem resolver esses exercícios e eu vou fazer ele na nossa próxima aula síncrona. O primeiro eu peço para esboçar o gráfico da função f de x igual a 2x, 2 elevado a x, né? Menos 1. Lembra o que acontece quando a gente tem uma função e tem essa soma ou subtração de 1 a menos 1? Que é como se a gente estivesse deslocando o nosso gráfico, o desenho para cima ou para baixo, né? Menos 1, a gente está deslocando ele para baixo. Então, observem isso. E depois eu peço para vocês resolverem essa equação. 2x, 2 elevado a x, menos 1, igual a x. Certo? O segundo exercício, eu vou pedir para vocês encontrarem a raiz desta equação, né? Encontrar o valor de x também. Então, é isso. A gente aprendeu função exponencial, aprendemos também a resolver algumas equações exponenciais, e a gente não viu na equação exponencial,
mas isso a gente vai aprender na próxima aula, porque a gente precisa da noção de logaritmo. Então é isso, espero vocês na próxima aula.